Está começando mais um programa do Justificando. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, amigas e amigos do Just. Aqui quem fala é André Zanardo, diretor de redação aqui do Justificando. Estamos todas as segundas na Rádio Brasil Atual, aqui em São Paulo, trazendo análise sobre o mundo político, jurídico, sempre com viés progressista para você que é mente inquieta, assim como nós. Lembrando também que esse conteúdo fica disponibilizado para você no seu player de podcast favorito. Você pode assistir todos os programas anteriores. Essa temporada aqui de pandemia tá fantástica. E tô aqui de novo, novamente, com a Mabô à distância, no terceiro ano de quarentena. Seja muito bem-vindo, querida. Não, parece que é o terceiro ano, né, querido? Bom, pessoal, tô morrendo de saudade da rádio, de gravar no estúdio, de ver todo mundo cara a cara, saudades do Fábio, de abraçar nossos convidados e tirar uma fotinha no final do programa. Acho que são pequenas coisas que eram parte da nossa rotina de gravação e que fazem falta, né, amigo? Nossa, demais, Mabô, demais. Saudades da rádio, eu digo isso. Também tô até melancólico, vai, não vou nem me aprofundar nisso, não. Vou fingir que tá tudo bem. Mas você sabe que eu tô com uma sensação meio revoltante que não vai embora, que a gente poderia ter feito um período muito sério de lockdown lá atrás, ao invés de ficar nessa coisa bagunça, chove não molha, e aí a gente já estaria saindo um pouco desse cenário apocalíptico. Não sei se você tem essa impressão. Eu tenho a impressão que eu vou ficar o resto da minha vida nesse lockdown, se depender das pessoas cumprirem as regras sociais sem precisar de uma lei aí na cabeça delas. Enfim, né? Mas vamos torcer pro melhor. Mas o podcast aqui, pelo menos, faz a gente ter um pouquinho de contato, né? Mais feliz, pelo menos, né? Por isso, gente, comentem nas redes sociais, interajam com a gente tá solitário aqui, a gente se sente sozinho. Nossa, uma carência, gente, pelo amor de Deus. Dá um alô pra gente, manda um e-mail, não importa. Uma cartinha. Devia ser maravilhoso, né? Naquela época as pessoas recebiam carta. Hoje a gente recebe tweet, olha lá. Pois é, e olha lá. A gente tá aqui com a nossa querida colunista Margarete Pedroso e eu queria pedir pra Margarete chegar hoje já fazendo um anúncio muito especial. Meg, compartilha qual a novidade que a gente vai ter em breve aqui no podcast. Olá, como vão? André, Mabô, Renan, nosso super editor. Bom, temos novidade, né, André e Mabô? A grande novidade da semana é que nós teremos uma nova colunista, já temos, né, uma pessoa maravilhosa que vem se juntar ao time do podcast Justificando, a grande amiga também, Sheila de Carvalho. A Sheila, ela é uma advogada, é coordenadora de Direitos Humanos do Instituto Ethos e da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A Sheila é representante da Agenda da Década do Afrodescendente da ONU no Brasil. Ela vem se juntar a nós enfim, somar e trazer toda a experiência que ela tem, direito e na militância. Sheila é diva, eu sempre falo isso, maravilhosa diva, e isso vai ser um sucesso, aguardem. Fantástico, mais uma conquista aí pra gente, pra somar nessa trincheira aí da resistência do Justificando. Muito bem-vinda, viu, Sheila? Você que está escutando a gente aí, em breve você está conosco aí comentando nosso podcast. E a Sheila, inclusive, ela já veio como convidada do podcast, né? Se vocês ouviram o nosso especial do 8 de março esse ano, a Sheila era uma das convidadas. Lembra qual que era o número do programa? Olha, eu não lembro o número, mas é o do... chama interseccionalidade. É sobre interseccionalidade, feminismo e interseccionalidade. Estou eu, a Sheila e a Mabô. Presencialmente, vocês falaram da rádio, que saudade de estar na rádio, ver vocês. Então, a Sheila já gravou presencialmente, agora quando ela for participar das nossas conversas vai ter que ser à distância, mas enfim, ela é ótima, então se vocês quiserem já ter uma palhinha dela, é só escutar esse episódio. Bom, falando do nosso programa de hoje, essa semana começou com uma movimentação nas redes sociais, eu acho que muitos de vocês devem ter visto, foi lançada uma campanha chamada Mulheres Derrubam Bolsonaro. A gente viu essa tag subindo e achou que seria uma iniciativa muito importante de trazer para o programa. Lembrando que isso aí não é robô, viu? Isso aí é uma iniciativa
Verdade, gente. É o pessoal que criou aí a campanha dele não. Por isso trouxemos duas representantes idealizadoras desse movimento, desse manifesto, para falar. Hoje a gente tem aqui Ludmila Teixeira, ela é publicitária, servidora do INSS, ativista de direitos humanos, é criadora do MUCB, Mulheres Unidas contra Bolsonaro, o grupo que criou o movimento Ele Não, o famoso grupo do Ele Não. Uma das criadoras também do Levante das Mulheres, coletivo que criou o movimento Mulheres Derrubam Bolsonaro. Filiada ao PSOL, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todas e a todos aqui acompanhando. Muito bem-vinda, querida. Além da Ludmila, a gente tem conosco Patrícia Zaidan, que é jornalista, psicóloga, também impulsionou esse levante das redes sociais. A Patrícia já trabalhou na Folha, Band, Estadão, Revista Cláudia. Ela, inclusive, coordenou o Comitê dos Demitidos da Abril, quando mais de 2.000 profissionais foram mandados embora em 2018. E, enfim, é uma honra ter você conosco aqui, compondo a nossa conversa. Patrícia, chega mais. Muitíssimo obrigado, queridona. Estamos juntos. Então, gente, assim a gente começa o nosso podcast Justificando. Seja muito bem-vindo você que nos escuta e roda a vinheta, Renan. Bom, gente, pelo que eu consegui ver, o documento foi lançado nesse último domingo, já tinha mais de 30 mil assinaturas. Eu queria começar perguntando para as meninas como e por que surgiu essa campanha. Se vocês puderem contar um pouquinho para a gente de onde veio essa ideia, enfim, como é que foi essa articulação. Olha, as mulheres que não se aguentam mais, né? Assim, voz corrente, quando conversamos com as amigas, com lideranças, com mulheres que são referência, com donas de casa, as pessoas que a gente conhece, era uma voz corrente, não aguentamos mais. Por que não aguentamos mais? As políticas do Bolsonaro, elas vão bater de frente no peito das mulheres, né? Se desmontou o sistema do país, foi essa política Bolsonaro. Aliás, precisamos fazer um histórico anterior. A desmontagem dos direitos vem do golpe para cá, né? De 2016 para cá. Nós vimos muito rapidamente derreter no asfalto quente os direitos trabalhistas. A gente viu um enfraquecimento do SUS. A gente viu uma porção de ameaças à vida das pessoas, né? Com uma das últimas medidas do Bolsonaro, que foi assim liberar a questão do acesso a munições, né? A gente viu que os brasileiros passaram a ter uma facilidade de se armar muito grande. Com isso, vem também uma dificuldade enorme de a justiça descobrir, as investigações descobrirem, por exemplo, policiais que matam nas periferias. Por quê? Como é que os serviços os peritos concluíam laudos para dizer que aquela bala foi disparada de um policial e que matou 1, 2, 3, 10 garotos negros na periferia? Era exatamente por meio da identificação dessa munição. Então, quando o Bolsonaro derruba isso, ele tem, de uma certa forma, um ataque frontal no coração das mulheres, porque são elas que estão lá chorando os filhos mortos. São as mulheres que choram também a dificuldade de ter comida para colocar na panela. Quem cuida dos doentes da família são as mulheres. As mulheres estão muito sobrecarregadas. Então, diante de um governo que tira todos os direitos, que destrói políticas públicas que nós construímos ao longo de muitas décadas, né? Muitas vezes custando o sangue de muitas mulheres, que foram pioneiras, que foram para o confronto, foram para o debate e conquistaram muitos direitos. Direitos, por exemplo, na Constituição Federal. Eu me lembro do lobby do batom, onde saíram várias caravanas de mulheres do país inteiro. Eu saí lá do interior de Minas Gerais, de Uberaba, num ônibus com outras 40 mulheres. Ali tinha liderança estudantil, mulheres de referência da zona rural, de pequena produção agrícola, tinha representantes das mulheres advogadas, do Ministério Público. Lá saímos nós, como saíram de diferentes lugares do país, inúmeras caravanas, e fomos lá, entregamos na mão das deputadas que nos representavam, e também a Ulisses Guimarães, que presidia a Câmara, entregamos o que nós queríamos que fosse colocado na Constituição. Então, pela primeira vez, nós passamos a ser consideradas
seres com direitos iguais aos dos homens. Então, tudo foi feito com muita luta de mulheres negras que há anos, aliás, desde que o Brasil instituiu aqui a escravidão, a gente tem uma luta histórica. E toda essa luta histórica, infelizmente, não está representada nos principais poderes da República. Não nos ouvem. Nós não estamos naquele governo federal, somos 10% ou pouco mais no Congresso Nacional, 2 no Supremo, pouquíssima nas cortes que decidem, as cortes de justiça. Ou seja, como é que nós podemos ser ouvida? Com um único jeito, somente se nós nos juntarmos e gritarmos. Num Brasil recente, nós gritamos para dizer que não mata para polícia e senadores. Nós dissemos não ao golpe em 2016. Dissemos Dilma fica também naquela época. Dissemos fora Cunha, fora Temer. Em 2018, um eco maravilhoso levantou o país inteiro no ele não. Agora nós nos juntamos de novo para dizer não, ele cai. Bolsonaro cai. Mourão cai. Porque as mulheres vão derrubar essa dupla. A gente já tinha elaborado esse manifesto, a construção desse texto foi a muitas mãos, e a gente pôde, então, lançar no último domingo, dia 14, esse levante numa live que tinha, acho que 25 pessoas, Ludmila pode confirmar melhor, de pessoas de 15 segmentos da sociedade civil. Tem ali mulheres antiproibicionistas, antirracistas, trans, LGBTQI+, tem mulheres de todos os gritos, de todos os tipos de organização. E nós não queremos falar só entre nós, não. Nós queremos falar com as mulheres comuns, com aquelas que não têm voz, que ainda não puderam se organizar. A tentativa é essa, pressionar com esse movimento o Supremo, em primeiro lugar, o Tribunal Superior Eleitoral, que está lá discutindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, pressionar também o Congresso Nacional, na pessoa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em cima de mais de 30 pedidos de impeachment. É preciso colocar isso para andar, abrir esse processo, e também pressionando o Supremo, no sentido de que o Supremo responsabilize Bolsonaro pelos crimes que está cometendo contra a saúde pública, matando brasileiras e brasileiros, incitando o ódio, incitando a volta da ditadura, incentivando atos neofascistas. E também pela política neoliberal que está garroteando setores de produção, principalmente aqueles dos menores e das menores, que são as mulheres, né? Ludmila, Patrícia, vocês podem explicar um pouco de qual que é a relação com o movimento Ele Não? Que a gente viu que o movimento Ele Não teve uma repercussão gigantesca antes ali durante a candidatura do Bolsonaro. Eu queria entender como se dava essa ligação e como que se efetiva um movimento como esse, sabe? Como faz um movimento desse ganhar corpo? Pois é, André. Antes de fazer a minha fala, eu vou contextualizar, até para vocês entenderem minha forma de pensar. Eu sou uma mulher negra, nascida e criada na periferia de Salvador, né, no bairro de Cajazeiras, aqui, que é considerado um dos maiores bairros da América Latina. E tive uma infância pobre, e como vocês sabem, a militância das mulheres negras começa muito cedo, né, desde que a gente nasce. Na história do Brasil, a luta das mulheres negras, ela já vem desde a época do Império, né? Tivemos que lutar pela liberdade, até de podermos estar junto com a nossa família, né? E aí a gente vê que as mulheres sempre protagonizaram as lutas, mesmo que a história do Brasil tente invisibilizar essas mulheres, né? Mulheres como Dandara, né, que faz Esposa de Zumbi, como a Cotirene, Luísa Marim, a própria Maria Filipa, né, que foi uma grande protagonista da independência da Bahia, né, no 2 de julho. Então, a luta das mulheres, principalmente as mulheres negras, né, que é o nicho que eu faço parte, ela já vem de muitos séculos, né, lutando pela liberdade, lutando também pela independência do Brasil. Então, eu já venho dessa escola, né, escola de mulheres negras que
praticam feminismo mesmo sem nunca ter lido, né, um livro teórico a respeito do tema, nunca ter lido, nem saber quem é Simone de Beauvoir ou qualquer uma dessas feministas mais históricas. Então, o Ele Não, ele nasceu justamente através de uma campanha, né, realizada no grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Esse grupo, eu criei ele no dia 30 de agosto de 2018, justamente porque eu sou publicitária, eu acredito que tem a ver um pouco com minha condição acadêmica, né, minha formação, e eu acabei observando que, como eu já venho de movimentos sociais, né, movimento estudantil, movimento sindical, movimento negro, eu já venho de toda essa vertente, acostumada às lutas nas ruas, né, manifestação, greve, todas essas coisas, e eu comecei a observar minhas próprias redes sociais, né, depois da eleição do Trump, né, como foi utilizada as redes sociais em favor dele, até para estar espalhando as fake news, né, tá promovendo os discursos de ódio, né, que foram os principais motes da campanha do Trump. Eu já venho observando essa questão da utilização das redes sociais também como uma mídia alternativa, né, um canal onde a gente possa estar praticando. Hoje já se tem até uma palavra, né, o cyberativismo, né, mas talvez na época da eleição do Trump eu ainda não enxergava aquilo como uma forma também de me manifestar. E aí, em 2018, observando as redes, vendo que as pessoas estavam completamente indignadas, né, com a questão da possibilidade da candidatura, né, do Bolsonaro, né, no início, o que parecia ser uma ideia louca, uma ideia absurda, começou a ganhar corpo, né, ele começou a aparecer nas pesquisas, comecei a ver pessoas cogitando na possibilidade de votar naquele cidadão. Então, vendo, né, a indignação das mulheres, principalmente, né, porque as mulheres, eu acredito que são as principais vítimas, né, de toda essa austeridade, né, promovida por esse governo, pelo capitalismo também, como Patrícia muito bem colocou, principalmente as mulheres negras acabam sendo grandes vítimas, né, das necropolíticas, né, nas faltas de políticas públicas, de todo esse discurso de ódio, de que mulher tem que ganhar menos do que um homem porque engravida, ou que os LGBTs é falta de porrada, por isso que eles são assim. Então, o Bolsonaro, ele representava, eu diria que ele não é o único problema, né? Isso é bom a gente deixar registrado, que Bolsonaro não é o único problema a ser consertado no Brasil. Na verdade, nós temos um modelo de sociedade em que o capitalismo acaba sendo a coisa mais importante em detrimento das vidas humanas, né? O Bolsonaro, por representar, né, toda essa política nefasta, ditatorial, né, de discurso de ódio, de disseminação de preconceitos, né, disseminação de violência também, porque acaba sendo uma violência quando um presidente da República ofende uma colega parlamentar, né, dizendo que não a estupraria porque ela não merecia, ou xinga jornalistas, né, durante entrevistas. Então, assim, é um governo que uma possibilidade de governo que representava uma série de violências, principalmente contra mulheres, negros e LGBTs indígenas. Então, a criação do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro foi uma forma, isso eu posso falar porque fui eu que dei esse início do grupo, né? Apesar de hoje o grupo ser extenso, terem várias pessoas que participam, que administram junto comigo, mas eu iniciei justamente como uma forma de alertar as mulheres e de uni-las em torno de criar estratégias, né, estratégias que fossem de comunicação, ou estratégias políticas para poder barrar essa candidatura. Então, a priori, o grupo era para organizar uma manifestação de rua. Esse foi o principal objetivo, né, que eu tive, organizar uma manifestação de rua através do Facebook. E naquele momento eu fiz várias pesquisas para ver se já existiam outros grupos, né, no Facebook que tinham essa proposta, né, do debate político, que eu julgo ser muito importante. Inclusive essa ojeriza política, né, que as pessoas têm
eu acho que é o que até possibilita a ascensão de governos autoritários como estamos tendo agora. Então, o grupo foi criado com esse propósito, né, um espaço onde as mulheres poderiam debater política através da internet. E aí o grupo começou a se consolidar, a adesão foi muito rápida, porque justamente havia esse anseio, né, das mulheres, vamos mulheres debater política. E na medida que foi crescendo, que foi ganhando corpo, que foram adentrando mulheres de várias partes do Brasil, de várias partes do mundo também, e todo esse intercâmbio de informações, né, trocas de conhecimento, foram surgindo as primeiras estratégias, né, de ação, de fato, que, primeiramente, ações na internet, e a gente também ficou um pouco com receio de ficar utilizando o nome dele, né, porque começaram-se a especular que os algorítmicos da internet, quando a gente fica repetindo o nome dele, a gente aumenta o engajamento. Então, as próprias mulheres do grupo começaram a questionar, não, a gente não deveria usar o nome dele, vamos pensar uma palavra, uma frase, uma expressão, uma hashtag, e aí começaram a surgir as ideias das hashtags, né, que o próprio Bolsonaro já estava no Twitter dominando, né, esse universo. E aí surgiu a ideia do ele não, porque justamente era uma forma da gente dizer que a gente não queria ele, mas não ficar repetindo o nome para não ajudar, né, a promover. E o grupo, de início, nós continuamos, né, em ação, o grupo continua, atualmente temos 2,4 milhões de membros. Eu sei que a palavra membros na língua portuguesa já me fizeram várias críticas que não existe, mas é um neologismo, né, que nós decidimos adotar para enfatizar na exclusividade feminina no grupo, né? Nós somos mulheres cis, mulheres trans e travestis, mas que também fazemos uma crítica à língua portuguesa, né? Porque não é possível 2,4 milhões de mulheres se tratando no masculino, né? Membros. E a partir da existência desse grupo, quando a Patrícia entrou em contato falando sobre a necessidade da gente pensar uma nova estratégia através das redes sociais, né, da internet, principalmente por questão da pandemia, que a gente está com questão do isolamento social, né, não podemos estar expostas nas ruas, tem toda essa questão do cuidado também, né, em relação a seguir as orientações da OMS, foi como se a necessidade de Patrícia se juntasse com a necessidade que o nosso grupo também já tinha, de trazer de volta aquela chama, né, do ele não, e, claro, chamar os outros coletivos para fazer parte, porque assim como o MUCB, né, o MUCB, existem outros coletivos que continuam na luta, que estão na luta. O movimento negro nunca saiu das lutas, o movimento LGBT nunca saiu das lutas, nenhum desses movimentos, né, que luta pela sobrevivência, pela resistência das minorias, nunca saíram das lutas. Nós sempre estivemos lá e agora queremos ocupar também a internet, porque também é um campo de batalha que nós precisamos nos apoderar e nos apossar. Então, o Levante, eu diria que foi uma convergência, né, de todos esses movimentos que já existem, que já estão com todo o know-how, né, toda a estrutura, alguns até com associações formadas, ONGs, né, alguns já institucionalizados. O nosso ainda não está, mas estamos no caminho. Então é isso, o Levante é a união, né, de todas essas lutas que estavam pulverizadas numa tentativa de unir forças, somar forças e, claro, juntas somos muito mais fortes e muito mais barulhentas também, né? Diga-se de passagem. Então, mulheres derrubam Bolsonaro, como sempre, mulheres protagonizando as lutas, né? As lutas pela liberdade, pela democracia e por justiça social.
Ô, Ludmila, ouvindo você falar, eu fiquei pensando que na época que surgiu o Ele Não, eu acho que foi um respiro muito grande, porque eu acho que tinha esse sentimento de agonia, de saber que a eleição estava chegando e que aquele candidato que para todas nós parecia tão obviamente insuportável e completamente absurdo, estava ganhando espaço. Então eu sinto que quando a gente foi pra rua em 2018 foi uma coisa de, nossa, consigo respirar aliviada, porque eu tô vendo que tem milhares de pessoas que pensam igual a mim. E aí eu acho que talvez esse seja o intuito agora, né, com Mulheres Derrubam Bolsonaro, pelo que eu tô ouvindo de vocês falando, ok, mais pessoas também estão achando insuportável e insustentável a situação agora, né? E, enfim, pensando um pouquinho nisso, a gente sabe que a gente tem saídas para essa derrubada do Bolsonaro, né? Se o objetivo do movimento é que ele caia, né? A gente sabe que temos mais de uma via para isso acontecer. Queria saber qual delas vocês acreditam ser mais possível. E aí também queria que a Mag comentasse, pensando nos aspectos jurídicos da coisa, que a gente sabe que nada é simples, né? O caminho mais correto seria a cassação da chapa. Agora, não vou ser ingênua, né, achar que, de fato, um grupo de Facebook, como eu até já li, né, em alguns veículos, né, seria capaz de caçar um presidente da República, né, eleito, democraticamente eleito, segundo o que consta nos anais, né, mas para a gente essa eleição ela foi fraudulenta, né, houve interferência, houve utilização de capital de empresários, né? Hoje já tem vários indícios aí, né, de que não houve uma igualdade, né, um pé de igualdade entre todos os candidatos, né? Além do que vimos, né, a questão do Sérgio Moro, né, a Vaza Jato, né, que foi, as informações foram vazadas pela Intercept, o próprio Sérgio Moro, que foi quem condenou o principal adversário político do Bolsonaro, depois assumiu um cargo como ministro da Justiça, né? Todo aquele diálogo entre ele e o Delanoë. Então, assim, existem fortes indícios de interferência, né, política, tanto no judiciário, né, na questão da condenação do ex-presidente Lula, quanto também no próprio impeachment da presidência Dilma, né, golpe, né, como hoje, muitos que diziam antigamente que não era golpe, hoje não tem mais vergonha de assumir. Então, o caminho mais correto seria a cassação da chapa. Agora, se não vier pela cassação, que vem através do impeachment também, são mais de 30 pedidos que estão lá com o Maia. Ele está sentado em mais de 20 pedidos, então, 20 não, 30 pedidos. Então a gente não compreende. Acho que já são 40, mecanismos já existem para tentar enquadrar esse governo, pelo menos dentro da legalidade, né? Se não for por cassação, que seja por impeachment, porque renúncia eu acho impossível. Assim, sendo bem sincera, a minha avaliação individual, eu acho impossível esse cidadão cara de pau renunciar a alguma coisa. Mag, pode comentar pra gente, então, pelo aspecto jurídico da questão? Bom, primeiro eu gostaria de voltar um pouco atrás no tema, na questão da campanha do Ele Não, que, aliás, a gente tem que ser muito grata, né, essas duas maravilhosas, a Ludmila e a Patrícia, por ter nos colocado aí na história, porque eu acho que o Ele Não entrou para a história do país como símbolo de resistência naquele momento tão difícil em 2018, em que nós estávamos antevendo, né, prevendo o que seria um governo com o Bolsonaro à frente. E eu acho que a campanha do Ele Não foi revolucionária no sentido de que primeiro colocou as mulheres no protagonismo do processo político, o que não é um lugar propriamente reservado para nós, mesmo falando em 2020. As mulheres sempre foi reservado o espaço privado, o espaço público para nós sempre foi muito difícil, até dentro do campo da esquerda, né? Então, isso é bem importante de ser dito, porque o espaço da mulher dentro de um protagonismo político nunca é aceito, sempre é renegado. E nós vimos isso, inclusive, naquela época do processo eleitoral de 2018, o quanto de crítica nós recebemos porque estávamos protagonizando esse espaço. Quer dizer, se talvez
o Ele Não tivesse sido protagonizado por homens, tantas críticas não teriam vindo naquele momento, inclusive de setores progressistas, né? Então, eu acho bem importante dizer o quanto isso foi revolucionário e histórico, num momento tão difícil em que se percebeu o que seria o governo Bolsonaro, porque já havia ali, dentro de um discurso genocida, já desde que mostrava sinais de ser misógino, de ser homofóbico, de ser racista. Então, esse governo que hoje a gente tanto fala que é genocida, que é misógino, que é homofóbico, que é racista, que pretende estimular a violência, isso já era previsto ali em 2018, né? Embora algumas pessoas pouco percebiam isso ou não colocavam isso tão claramente, né? Havia muito combate à política econômica do Bolsonaro, mas isso não era tão valorizado quanto as mulheres ali naquela campanha valorizavam, porque a gente já estava percebendo tudo isso, né? E tínhamos razão, né? E eu concordo muito quando a Ludmila e a Patrícia dizem que nós mulheres fomos uma das mais prejudicadas com a ascensão do Bolsonaro ao poder, porque nós tivemos aí várias reformas, né, a começar da própria reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que trouxe para as mulheres um ônus muito maior do que para os homens. E sem dizer nas consequências do próprio discurso violento do Bolsonaro, que a gente percebe nos números, né, nos números de aumento da violência doméstica, nos números do aumento do feminicídio, que é reflexo, sim, de um discurso de ódio, de um discurso de violência que o presidente da República prega, né? Então, a gente tem desde negar o uso da palavra violência obstétrica, né, até a falta de investimentos em políticas públicas de prevenção da violência contra as mulheres, para dizer aqui o menos, né? Porque é toda uma política de governo que só aumenta o discurso de ódio, seja racial ou seja de gênero. Com a pandemia, eu acho que tudo isso ficou ainda mais evidenciado, porque a pandemia, ela reforçou as vulnerabilidades, né? A pandemia, ela só traz à tona aquilo que já existia, né, que são as violências que nós já sabíamos, né, desde a violência policial até as violências de gênero e violência de raça, mas que com a pandemia, com o próprio isolamento, né, ou a tentativa de isolamento, essas violências ficaram muito mais latentes, e as vulnerabilidades, tanto de classe, de gênero, quanto de raça, ficaram mais ainda aparentes. E o que o governo faz com tudo isso? Ele nega, né? A política negacionista do governo é a política homicida, é a política que tem matado, né? Ontem nós passamos de 900 mil casos, nós certamente bateremos o recorde de mais de 1 milhão de casos muito em breve, né? Então, eu acho que tudo isso foi muito previsto, evidentemente a pandemia nós não podíamos prever em 2018, mas o discurso de ódio, o discurso de violência já era previsto por nós e sabíamos que nós, mulheres, principalmente as mulheres negras, seriam as maiores vítimas deste governo, né? Que ali se avizinhava e que não poderia, de modo algum, ganhar. O fato é que ele ganha, e ele ganha com esse discurso, e ganha a custo de fake news. A gente sabe que aquela campanha de 2018 foi uma campanha fraudulenta, na medida em que ganhou as redes sociais e invadiu as casas das pessoas com notícias falsas, com discursos falsos, e que possibilitaram e facilitaram muito a vitória ali. Então, retomando aí a pergunta da Mabô, né, como a gente resolve tudo isso agora? Eu acho que o primeiro passo é o que foi dado, né? Essa campanha do Mulheres contra Bolsonaro é muito importante, independentemente de qual caminho jurídico nós vamos trilhar, né? E eu acho que nós temos aí 3 caminhos para trilhar, e seja qual for o caminho que seja mais bem sucedido, o que é importante é a mobilização. Então, porque nenhum dos caminhos, sem mobilização, sem militância, sem que a sociedade civil cobre
a movimentação, seja a movimentação política no Congresso, seja o próprio judiciário, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, é muito importante a mobilização da sociedade civil, e aí, nesse aspecto, a campanha do Mulheres contra Bolsonaro foi realmente um respiro para nós, né, uma sinalização de que a sociedade civil estava sendo organizada, e o que é melhor, estava sendo organizada mais uma vez com as mulheres protagonizando, porque a força das mulheres é imensa. Então, eu acredito que, seja qual dos caminhos, primeira coisa, nós precisamos de mobilização. Nós temos 3 caminhos que eu penso ser possível, né? O primeiro é o caminho do impeachment, que, como bem disse a Patrícia, nós temos aí mais de 30 pedidos protocolados no Congresso. Nós já comentamos aqui no podcast várias vezes, o impeachment é um processo jurídico-político, não é só jurídico, ele tem uma carga política muito maior, e aí a grande dificuldade com o Bolsonaro realmente costurando com o Centrão, tendo a maioria no Congresso, mas não é impossível, porque o quadro político, ele tem que ser construído, e ele pode ser construído, sim. Eu acho que essa construção depende muito da gente como sociedade também, de cobrar. Nós estamos em ano eleitoral, isso a gente não pode esquecer, né? E essa cobrança tem que ser bem forte, e é a gente que tem esse poder também na mão. Evidentemente, os aspectos jurídicos, eles já estão construídos. Se nós formos pensar na lei de responsabilidade, o Bolsonaro, ele passeia pela lei inteira, né? As condutas dele são tipificadas ali em vários dispositivos da lei. As condições políticas, elas têm que ser criadas. É um caminho muito difícil pensando no Congresso Nacional e nos acordos que o governo tem feito ultimamente. A segunda possibilidade é a cassação da chapa, que é a possibilidade, além de ser juridicamente muito possível, seria mais justa, né? E nisso eu concordo muito com vocês, porque essa chapa, ela se elegeu ilegalmente, irregularmente, né? Se a gente for pensar principalmente em tudo que tem sido revelado no inquérito das fake news que está correndo no Supremo Tribunal Federal. A gente já percebeu, e a gente já tinha todos esses indícios, né? Com a Vaza Jato, com tudo que foi noticiado no decorrer do ano passado inteiro. Mas hoje o inquérito das fake news que está tramitando no Supremo está deixando isso muito claro, muito escancarado. Eu acho que a cassação da chapa, ela pode vir junto, né, o processo de cassação da chapa no TSE pode caminhar junto com o inquérito das fake news que está tramitando no Supremo. É muito importante nós ficarmos de olho no inquérito das fake news, porque ali pode ter a prova realmente para a cassação da chapa. Então, eu acho que esse inquérito vem muito a calhar neste momento, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho. E a terceira via aí seria do crime comum. O Bolsonaro, ele pratica, e há indícios, pelo menos, que ele tenha praticado vários crimes comuns no decorrer do mandato. Com a pandemia do coronavírus, isso está ficando cada vez mais claro, né? Eu acho que vai muito da Procuradoria-Geral da República tomar realmente as rédeas dessa situação, o que também não é uma coisa tão simples, né? Porque nós temos visto aí uma sequência de omissões, mas aí, mais uma vez, eu repito, a nossa cobrança como sociedade, a nossa cobrança como sociedade civil, a cobrança da imprensa é essencial nesse momento, seja em qual das 3 vias, e eu acho que a gente não tem que escolher uma, eu acho que atuar nas 3 vias é muito importante, porque juridicamente nós temos embasamento para as 3, e as 3 levariam ao afastamento do presidente da República do cargo, né? Então, eu acho que esse movimento político é muito importante da sociedade e das instituições também. O Supremo tem se visto ameaçado, a leitura hoje do voto do Alexandre de Moraes é chocante de tudo que tem sido feito e praticado contra o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei até quando o Maia segura também essa onda de ataques contra o Congresso. Sinalização, o Bolsonaro tem dado que ele não respeita as instituições. A Constituição também não, né? A Constituição também ele não respeita. Mas ele não respeita as instituições. O que mais falta para que as instituições reajam?
sejam as instituições do Estado, que é o Judiciário e o Legislativo, sejam as demais instituições da sociedade civil, como a OAB, a imprensa. Então, essa reação tem que ser rápida, tem que ser logo, porque nós vamos esperar mais o quê? Né? Quantos mais terão que morrer, seja de tiro ou de doença, né, na pandemia? Então, eu acho que é isso. Só para a gente já encaminhando já para o final, que estamos já bem adiantados no programa, eu queria saber da Patrícia e da Ludmila, assim, objetivamente, a estratégia de ação, né? Vocês tiveram uma campanha muito bem sucedida com Ele Não, e pelo que vocês falaram, foi a partir de uma rede que começou com vocês, mas foi bem descentralizado depois, vocês conseguiram partir desse grupo tomar boas decisões, chegaram dentro da hashtag Ele Não. Hoje, qual que é a estratégia de ação, visto que a gente está no meio de uma pandemia, e o sucesso dessa ação também significa você encontrar um mote, uma hashtag correta, que abarque todo mundo? Eu escutei aí, talvez, de vocês, um Ele Cai. Como que será a ação de vocês daqui para frente? Bom, eu preciso só fazer uma observação. Embora eu tenha ido para a rua, como todos fomos, gritar Ele Não, eu não faço parte do grupo que iniciou essa ação, muito bem sucedida por sinal. Acho até que a esquerda não soube trazer para dentro da campanha o Ele Não. Ele ficou muito na rua, provavelmente se tivesse sido incorporado de uma forma mais orgânica, mais visceral, a gente pudesse ter tido um resultado diferente. Mas isso é uma outra discussão para a gente fazer depois. Então, eu não estou dentro da organização, e eu acho que é isso que é bacana, né? Eu não pertenço aos quadros do MUCB, mas nesse momento nós estamos nos juntando todas de todos os lados, viu? A estratégia foi abraçar todo mundo debaixo dessa hashtag Mulheres Derrubam Bolsonaro. Nós temos diferentes orientações ideológicas, práticas muitas vezes e métodos muitas vezes diferentes de discussão política, de encaminhamento para fora dos movimentos para a sociedade, né? Mas nesse momento o que vale é a gente se juntar nessa hashtag Mulheres Derrubam Bolsonaro e para dizer Ele Cai. Então são dois gritos aí que se juntaram e foi por isso que tornou-se possível juntar mulheres de tantos lugares. A gente tem representação de indígenas, de quilombolas, a gente tem, de alguma forma, até se vocês quiserem, a gente pode depois mandar um trechinho aí do programa para vocês lerem, o trechinho do manifesto, para vocês lerem no programa, que é um trecho que emociona, inclusive, sabe? Que dá conta dessa diversidade que nós temos, que vai desde as mulheres católicas, judias, evangélicas de terreiro, as muçulmanas, as que têm fé e as que não têm, mas acreditam piamente nessa força da mulher, sabe? Nesse grito que está abafado. Então, eu acho que a gente passou a refletir a partir disso e estamos usando as redes sociais como uma forma principal de contaminar as pessoas para essa luta, né, que enfrenta tantas outras. Por isso eu pediria para quem ainda não assinou o nosso manifesto, pode assinar acessando a nossa página no Facebook, que é Mulheres Derrubam Bolsonaro. As redes sociais são todas com esse mesmo nome, não é? Mas nós precisamos amplificar essa discussão, trazendo muitas mulheres a assinarem. Convido todas aqui a assinarem. O André, comunique às mulheres que você ama, as que estão próximas de você, que também venham a assinar esse manifesto. É o que nos cabe nesse momento, a pressão. Sobre essa questão, né, do movimento Ele Não, sobre a esquerda, isso realmente é algo que eu percebo que gera muita discussão e também muita confusão, porque o grupo nasceu para ser suprapartidário. Então, havia mais de um candidato de esquerda, né, durante as eleições de 2018. Então, a proposta do grupo era justamente
não fazer tendenciamento nem para o candidato A, nem para o candidato B, nem para o candidato C. A nossa proposta era ser contra Bolsonaro. Então, nisso, eu acredito que fomos fiéis, né, de verdade, à proposta com a qual o grupo foi criado. Né? Eu diria que justamente essa questão do suprapartidarismo, né? Essa questão de dar liberdade para que as mulheres pudessem debater os seus candidatos e cada uma analisar qual que seria melhor, conforme o que acreditasse ideologicamente, foi justamente isso que atraiu as mulheres. Né? Infelizmente, os movimentos de esquerda tradicionais, eles às vezes tendem, né, a se fechar em torno de pensamentos, de pautas, e que por vezes, né, como foi muito bem colocado aqui anteriormente, machistas, né, os partidos de esquerda, eles estão impregnados de machismo, de autoritarismo, e às vezes inviabiliza a participação dessas mulheres. Então, eu acho que o sucesso do Ele Não, né, se podemos chamar de sucesso, a questão da estratégia de comunicação, conseguiu abraçar todas as mulheres justamente por não ficarmos impondo para elas quais seriam os candidatos que elas deveriam ou não votar. A gente preferiu se unir justamente em torno da pauta principal de unidade, que era ser contra Bolsonaro. E agora, com o levante das mulheres, a gente percebe justamente que essa diversidade, ela começa a ser mostrada de uma forma muito mais ampla e muito mais forte, porque muitas mulheres não se sentem representadas dentro dos partidos tradicionais de esquerda, mas nós precisamos sim fazer esse diálogo político, entrar dentro dessa discussão de uma forma não só orgânica, mas institucional também. Mas isso eu acredito que seja assunto, né, talvez para um outro podcast, né, discutirmos como a esquerda pode se organizar enquanto esquerda para enfrentar toda essa maré fascista aí que tenta incorporar, né, e tomar conta de todo o país. Sobre o Levante, a página, como Patrícia colocou, a Mulheres Derrubam Bolsonaro. O nosso Instagram é @MulheresDerrubamBolsonaro. O nosso Twitter é @derrubam. Pedimos que todas as mulheres assinem o manifesto, levem para suas amigas, suas parentes, sua família, fale com a vizinha, né? Que todas as mulheres possam se mobilizar para assinar o manifesto. Nós já passamos de 35 mil assinaturas, inclusive assinaturas ilustres, né, como a ex-presidenta Dilma, Márcia Tiburi, né, dentre a Melinha Teles e várias outras mulheres, né, que estão aí na história do Brasil, dando demonstração de garra, de força e nos inspirando, né, a continuar nessa luta, que é uma luta que precisa ser democrática, respeitosa e que precisa também ser diversa, né, que todas as mulheres possam se sentir representadas, possam estar dando a sua voz e, né, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Ô Ludmila, só fazendo uma última pergunta capciosa antes da gente fechar o programa. Eu queria, na verdade, saber se o manifesto está aberto para assinaturas de mulheres e se mulheres exclusivamente, e como os homens podem participar ou apoiar de alguma forma o movimento. Bom, o manifesto está aberto para mulheres, né? Assinaturas são exclusivas de mulheres e os homens podem ajudar compartilhando, né? Todo homem tem uma mulher na sua família, né? Uma mulher no seu convívio, uma mulher que é amigo, né? Uma mulher que tem algum tipo de relacionamento interpessoal. Então, a ajuda que nós queremos dos homens são essas. Compartilhe, converse sobre o assunto, mostre para as mulheres que existem outras mulheres que estão se mobilizando, porque nós queremos o protagonismo feminino, né, feminista, né, tomando o direcionamento dessa nova trincheira de luta através das redes sociais. Claro, já pensando em planos futuros para ações também, assim que a pandemia permitir, ações artísticas, ações de rua, tudo isso está a ser discutido com esse grupo de mulheres que só cresce, né? Só cresce. Temos
grupos de WhatsApp que vamos precisar migrar para outra plataforma para poder caber a quantidade de mulheres que estão querendo ingressar com a gente para ajudar. E, claro, a página do Facebook torna mais ampla essa participação. Gente, muitíssimo obrigada pela mobilização de vocês, pela força que vocês estão dando pra gente no meio da pandemia. Acho que talvez vocês nem tenham dimensão do quanto é legal pra gente saber que as coisas não estão paradas, porque acho que a gente se sente meio parado no tempo nesse momento, né? Eu até falei no começo do programa com o André que parece que a gente tá há 3 anos no mesmo lugar. Mas, enfim, parabéns pela organização do movimento. Acho que a gente tem que amplificar essas vozes e é isso aí. Agradeço muito a presença de vocês no programa. Muitíssimo obrigada. A gente que agradece, viu? E reforçando aí o convite para as mulheres assinarem. Só dizer que eu fiquei muito emocionada quando eu bati o olho na lista e eu vi, por exemplo, a líder do MSTC, o Movimento Sem Teto do Centro, junto com o da Presidente da República, né? Isso emociona demais. Também como eu vi lá a Monique Prada, que é uma líder das mulheres que trabalham com sexo, eu falei, gente, como é diverso isso aqui. A beleza do povo brasileiro, de alguma maneira, está representada nessa lista de mulheres que já assinaram. Agradeço muito o convite. É sempre um prazer poder ajudar outras mulheres a conhecer a militância, né? Mesmo que seja de forma virtual. Eu aconselho, reúnam-se em qualquer tipo de coletivo, reunião de classe, associações de moradores. As mulheres precisam participar de todos os espaços e discussões. Eu acho que só assim poderemos construir uma sociedade com mais igualdade, né, qualidade, que é justamente as mulheres começarem a ser protagonistas de todas as discussões, principalmente por sermos as principais interessadas e, por vezes, prejudicadas, não é mesmo? Então, vamos, mulheres, à luta. Mulheres derrubam Bolsonaro e ele cai. Ele cai e vocês já têm 2 assinaturas aí, a minha e a da Mag, né? Com certeza. Oba, exatamente. Beleza, que ótimo, muito bom. Eu também quero agradecer vizinhas. muito de estar aqui com vocês. Nossa, demais, foi um bate-papo maravilhoso. E ele cai, sim, no que depender da mulherada, a revolução vai ser feminista e sem ele, né? Obrigada, gente, adorei. Obrigado, gente, e pode ter certeza aqui que acharemos e eu conseguirei também trazer muitas outras mulheres aí que estão junto com a gente para assinar e estamos todo mundo junto nessa. E é muito bom, muito bonito ver um movimento desse capitaneado aí por mulheres guerreiras como vocês. E eu queria só fazer um pequeno lamento nesse final de programa, lembrando que essa semana teve um jovem morto, Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, que foi morto pela polícia de São Paulo de uma forma revoltante e que a gente tanto falou do George Floyd e tem levantado tantos outros garotos e garotas aí de periferia sendo mortos. Minhas condolências à família. E não podemos esquecer dessas pessoas porque tá grave demais, gente. Mas é isso, ele cai, com certeza, e parabéns para todas vocês, mulheres. Eu fico muito feliz de tê-las aqui no programa também. Então até semana que vem, né? André, continuamos semana que vem firmes e fortes. Podemos dar uma palhinha do tema da semana que vem? Opa, manda ver. A gente vai falar de fake news do inquérito do STF, né? Tô jogando aqui já a bomba. Eu acho que tem tanta zona aí nesse cenário, se vale, se não vale, se é constitucional, se não é, se o STF tá fazendo um bom trabalho, se não tá. Vamos reunir a nossa melhor equipe aí para discutir tudo isso semana que vem, que vai dar um bom papo. Tá ótimo. Então até semana que vem, gente. Valeu. Valeu, gente. Até, gente. Valeu.